Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Aqui mais uma aula de Química para o PET YouTube, PET Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Ceará. E o assunto hoje vai ser lei de Hess, envolvendo entalpias e outras coisas. E a lei de Hess acaba confundindo muita cabeça do pessoal, então é importante falar um pouco sobre ela. Vou começar. Para falar de lei de Hess, é primeiramente importante definir o conceito de criar o conceito de entalpia. O que é entalpia? Bom, se você tem um sistema, então a entalpia, H, utilizada pela letra H, ela ser representada por U mais PV, que é a energia interna do sistema. PV é ambos pressão e volume do sistema. Repare que, como todos os parâmetros envolvidos na definição de entalpia são funções de estado, então a própria entalpia é uma função de estado. Então, se você considerar uma transformação de um sistema ou uma própria reação química, a entalpia ela vai ser representar o calor, a pressão constante. É dessa maneira que a gente trabalha com ela. Então, vamos lá. Agora vamos ver alguns exemplos de entalpias de reações. Ou seja, eu vou ter uma reação, que é uma reação química, uma determinada quantidade de reagentes virando uma determinada quantidade de produtos, e tem um calor envolvido nisso, uma energia envolvida nessa transformação. E a entalpia vai ser dada pelo calor nessa reação a uma pressão constante. Então vamos lá. A primeira reação tem a combustão de CH4 gasoso, gás metano, CH4 mais 2O2, que é 2O2, não confundir com 202. Temos CH4 gasoso mais 2O2 gasoso, dando CO2 gasoso mais 2H2O líquido. Ou seja, gás metano gasoso, em presença de O2 gasoso, vai gerar gás carbônico e água líquida. O ΔH para isso é menos 890 kJ. Pronto, kilojoules. Então, esse aqui é um exemplo. Outro exemplo é eu botei a mesma reação, os mesmos reagentes. Entretanto, repare que o produto está em estado diferente, que a água não está mais líquida, a água gasosa. Então, obviamente, vai mudar o ΔH dessa reação, pois seria o ΔH de uma mudança de fase envolvida. Por exemplo, também haveria, porque a própria reação vai gerar água líquida, mas também eu teria a fase de transformar água líquida para água gasosa. Então, eu teria um acréscimo de ΔH, de modo que esse ΔH dessa reação, aqui indicado no mouse, é menos 802 kJ. Um outro exemplo aqui tem uma reação, seria ΔH de formação do C2H5OH, do etanol, a partir de seus elementos nos seus estados. Então eu tenho aqui dois cromos, gasoso. Pessoal, o cromo não é gasoso, aqui está escrito errado, o cromo é sólido. 2 vezes cromo sólido, mais 3H2 gasoso, mais 1 meio de O2 gasoso. Todos os elementos no seu estado padrão, digamos assim, cromo sólido, H2 gás, O2 gás. Não os elementos, né? As moléculas. Dando etanol líquido, que é como ele é encontrado na temperatura ambiente. ΔH para isso, menos 277,69 kJ. Agora vamos ver o foco desse slide, que é a lei de Hess. Lei de Hess. Dada uma reação, a entalpia dessa reação pode ser considerada como a soma das entalpias das possíveis etapas em que a reação pode ser dividida, mesmo que elas existam ou não. Basta que eu possa encontrar o ΔH de uma possível etapa, que quer ela seja real ou não. Exemplo aqui, eu tenho uma reação para o reagente A dando D e um ΔH. Eu posso quebrar esse ΔH como somos 3 ΔHs. A dando B, um certo ΔH1, B dando C, um certo ΔH2, e C dando D, um certo ΔH3. Repare que eu somando as três equações, as três reações, o B vai ser cancelado, espécie de cancelamento, pois ele está em tanto como produto como reagente. Ele é formado primeiro, depois ele é consumido, então eu poderia somar e ele vai sumir, mas ocorre com C, ele é produzido, depois consumido. E a reação geral é A dando D, o ΔH é ΔH1 mais ΔH2 mais ΔH3, pois equivale à soma das reações que geram a soma das entalpias. Então vamos ver agora uma aplicação da lei de Hess. Queremos calcular o ΔH da síntese do propano, que está mostrado aqui na equação. Pessoal,
Eu escrevi aqui cromo, mas não é cromo, é na verdade carbono na forma de grafite. Perdão. Porque afinal fica carbono mais hidrogênio mais oxigênio dando o etanol. Perdão, pessoal. Voltando aqui, a síntese do propano. Temos 3 carbono na forma de grafite, mais 4 vezes H2 gasoso, dando C3H8, que na verdade é o propano. E o ΔH é X, que é o que queremos descobrir. Bom, a situação ela nos forneceria outras equações, de modo que o ΔH dessas outras reações fosse conhecida já. Isto é, por exemplo, ele me dá essas 3 equações aqui. A vermelha, que eu quero descobrir o ΔH principal, e as outras, elas são equações conhecidas de ΔHs conhecidos já, de entalpias conhecidas. A primeira é carbono, forma de grafite, mais O2, dando CO2, ΔH menos 394 kJ. A segunda, a combustão do propano, C3H8 mais 5O2 gasoso, dando 3CO2 gasoso mais 4O2 líquido, ΔH de menos 2.220 kJ. É importante ressaltar que toda combustão tem um ΔH negativo, pois ela é isotérmica, liberando calor. Também temos aqui H2 gasoso mais 1,5 de O2 gasoso, dando H2O líquido, ΔH de menos 286 kJ. Bom, a partir dessas 3 equações que nós temos para chegar à equação principal, a vermelha, deve ser feita alguma combinação dessas equações, reações, de modo que os produtos que eu quero sejam obtidos, assim como os reagentes também sejam os que eu quero obter. Bom, aqui no próximo slide eu coloquei como a reação é obtida já, que na verdade é 3 vezes a equação 1, menos a equação 2, mais 4 vezes a equação 3. Como assim menos a equação 2? Esse processo de menos a equação 2 é, na verdade, o processo de inverter a equação. Por exemplo, na equação 2 eu tenho a combustão do propano. Ao inverter essa equação, eu teria o 3CO2 gasoso mais 4H2O líquido, dando C3H8 gasoso mais 5O2 gasoso. Como assim? O ΔH seria 2220, porque eu inverti a equação, então eu inverto também o ΔH, o valor do ΔH. Pronto, esse é menos a equação 2, mais a equação 2 invertida. Pronto. E por que eu faço especificamente 3 vezes a equação 1, menos a equação 2, mais 4 vezes a equação 3? Repare que primeiro, se eu fizesse 3 vezes a equação 1, eu obteria 3 carbono grafite, na forma de grafite, mais 3O2, dando 3CO2. E de fato, eu quero obter isso, porque na minha síntese do propano, eu tenho 3 carbono grafite. Então eu começo multiplicando a equação que tem o carbono na forma de grafite por 3. Então, fazemos isso e encontramos um certo valor de ΔH multiplicado por 3. Lembre-se, sempre que você multiplicar uma reação por um determinado valor, alterando os coeficientes estequiométricos, você também multiplica o ΔH pelo valor multiplicado na equação. Não esqueça de fazer isso. É muito importante. Caso você não faça isso, os cálculos vão dar todos errados no final e você vai perder a questão. Então, não se esqueça de multiplicar também o ΔH. E por que é necessário inverter a equação 2 agora? Porque basicamente você quer obter propano, então na equação 2 o propano está como reagente e ele tem que ir como produto. Então você inverte ela e de fato fica uma coisa bem interessante, porque quando você inverter fica 3CO2 nos reagentes e lembrando que como multiplicamos a primeira equação por 3 fica 3CO2 no produto. Ao somarmos a primeira, 3 vezes a primeira mais menos a segunda, nós obteremos 3 vezes carbono na forma de grafite mais 3 vezes O2, dando mais 3CO2 mais 4H2O, da outra equação já, dando 3CO2 mais C3H8 mais 5O2. Repare que o 3CO2 poderia ser cancelado do lado do outro, e também poderíamos diminuir a quantidade de oxigênio, ou seja, em uma primeira parte tivemos 3, no outro temos 5, então podemos deixar só 2 do lado do reagente. E, de modo que tudo isso possa ser cancelado, nós somamos umas 4 vezes a equação 3. De fato, temos um meio de O2 na equação 3, multiplicando por 4, ficaria 2O2, que é o que já temos na parte dos produtos. Então, por isso que a síntese do propano pode ser escrita como 3 vezes a equação 1, mais menos a equação 2, mais 4 vezes a equação 3. E fazendo as devidas multiplicações de somas com ΔH, obtemos ΔH igual a 3 vezes menos 394, mais menos 1 vezes menos 2220, mais 4 vezes menos 286. O que totaliza um ΔH de menos 106 kJ. Bom, pessoal, esse foi um exemplo da aplicação da lei de Hess, em que nós quebramos uma reação principal em várias
em 3 sub-equações, 3 etapas, e que nós conhecíamos esses valores, os ΔH das etapas que nós quebramos. Basicamente, a ideia da lei de Hess é essa: você sai somando os ΔH para que você consiga obter um ΔH de uma equação geral que você não conhece. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode chegar aí no PET que vai dar certo. O PET ETUB está por aí, fiquem ligados nos vídeos. Outro exemplo da lei de Hess, para destacar aqui, seria num ciclo de Born-Haber, mas é importante destacar que ali nas etapas nós não temos reações químicas em todas as etapas. Nós temos processos físicos, pois estamos envolvendo mudança de fase e dentre outras coisas. Mas o ciclo de Born-Haber é um exemplo que você vai estar somando os ΔH envolvidos em cada etapa. Pois então, fiquem ligados. É isso. Obrigado. Tchau, tchau.